Olá, turma, tudo bem? Bem, então agora vamos para a parte de população e amostra, tá? Repetindo aqui, tá, pessoal? Para reforçar, temos esse vídeo aqui, ele vai trazer o porquê estudar estatística, muito bacana, tá? Tá aqui o livro, a gente tá fazendo a leitura juntos, tá? Mas eu preciso que vocês leiam em detalhes, eu tô só fazendo um apanhado aqui do que eu quero destacar, mas vocês leiam no completo, tá certo? O livro. E aí depois façam os exercícios, tá bom? Então aqui agora vamos para a terceira parte, já fiz a introdução da disciplina, tal, introdução sobre bioestatística. Agora a parte de amostra, tá bom? Vamos lá. No livro e também tem aqui um conjunto de slides. Deixa eu abrir aqui. Conjunto de slides sobre a amostragem também. Eu vou aproveitar aqui e destrinchar para vocês. Tá certo? Ok. Separar aqui, daqui a pouco a gente vem para ele. Bom? Okay. Esse conjunto de slides, né, foi construído aqui pela professora Márcia. Vamos lá. Então, a partir do livro a gente vai trazer a definição de população. O que é uma população? É um conjunto de pessoas, objetos, sujeitos, enfim, que possuem uma determinada característica em comum, ou mais características em comum. Então, posso dizer assim, torcedores da seleção brasileira, é uma população, né? Pessoas destras, tal. Carros elétricos, é outra população, né? Enfim, então é um conjunto de objetos, pessoas que tem uma característica. Aí esse conjunto de objetos, né, muitas vezes é inviável a gente trabalhar com tantas pessoas, né? Torcedores do Brasil, muito grande você juntar isso dentro de uma sala, ok? Então, como é que eu vou trabalhar então com isso, professor? Vou trazer uma amostra. O que é uma amostra? É uma parte selecionada da totalidade dos elementos de uma população. Então, toda uma população, eu vou pegar uma amostra, um pedaço, tá certo? E aí, você tem que ter o cuidado, né, de ser essa população não ser enviesada, né, dessa população ser representativa, ok? Então, são alguns cuidados que você precisa trazer. Por exemplo, se eu quero, dada a população da Paraíba, ok? Todos os paraibanos, eu quero entrevistar o que eles acham de João Pessoa. Se eu só entrevistar, pegar uma amostra de João Pessoa, né, possivelmente não vai representar toda a população da Paraíba, certo? João Pessoa é grande, mas nem tanto. Né? Nem todo pessoense pensa igual ao sertanejo, enfim, né, do interior, tem o mesmo pensamento. Então, para ser mais representativo, né, a gente precisa fazer um processo aí, construção dessa amostra de forma mais representativa, menos enviesada. E aí, ele vai falar aqui, né, no livro sobre a questão do desenho do estudo. Antes de definir uma técnica, né, quem vão compor minha amostra, eu quero saber qual é o estudo que eu quero fazer. Nós temos dois tipos de estudos, né, de forma geral assim colocada, para desenhar nossa pesquisa. Os estudos observacionais, que eu vou ficar só olhando, ok, uma determinada situação, eu vou tomar nota sobre isso. E eu tenho os estudos intervencionais, ok? De intervenção, tá certo? Então, dentro dos estudos que eu vou apenas ficar olhando, nós temos os caso-controle, tá certo? Que é quando eu construo uma amostra de um grupo dada a população toda, eu vou pegar algo que tem um grupo, um subgrupo que possui está contemplado um determinado caso, e outro que composto por indivíduos que não possuem esse caso, no caso essa condição, é o controle. Então, tem a característica, o outro não tem. E eu vou observar como eles vão se comportar, quais são as características presentes dele. Aqui eu tenho aqui um desenho, né? Então, tá a população, o meu caso aqui, certo? É as pessoas que não possuem a doença. No meu caso, o outro controle é o que possui a doença. E aí eu vou observar como é que eles vão. Aqui é a minha amostra, né? Vem de cada um desses, no caso do controle,
como é que eles vão se pôr, quais são as características desses grupos, ok? Esse é o estudo caso-controle. Nós temos também os estudos transversais. Como é que se funcionam os estudos transversais? Né? É um estudo em que eu não tenho dois momentos, certo? Eu não tenho esse rótulo definido anteriormente, certo? E aí eu vou ver dentro de um grupo, peguei dentro de um grupo uma amostra e depois eu vou observar aqui, né, dessa amostra aqui, os que estão doentes ou não estão doentes, né? No caso, tem os casos. Eu seleciono e aí na amostra eu observo a presença ou não dessas situações, né? Situação de interesse, a característica de interesse, né? Se está presente ali na minha amostra, como ela se deu dentro da minha amostra, como é que é a distribuição dentro dessa minha amostra, tá certo? Então, diferente do outro, aqui nesse exemplo, eu já tenho separado na população, né, essas pessoas, e eu separo a minha amostra dentro desses conjuntos. O outro não, eu vou pegar de um conjunto geral e observar essa característica presente dentro da minha amostra. Por fim, são três, né, dentro dos observáveis, né, dos estudos observacionais. Por fim, nós temos o estudo de coorte, ok? Que no caso eu vou ter uns subgrupos, né, que foram expostos e não expostos a uma determinada situação. Eu vou ver como vai se dar, né, vai ocasionar em uma determinada situação. Eles foram expostos a uma condição e como isso vai se dar, né, em um evento específico, né? Aqui o exemplo. Expostos, não expostos. Algum tempo depois, eu vou ver se nessa amostra dos que foram expostos, eles desenvolveram uma determinada característica, por exemplo, tiveram doença ou não, e os de não expostos tiveram ou não a doença. Então veja a sua situação, né? Um pouquinho mais complexo. Eu tenho pessoas que foram expostas ou não expostas a uma situação, por exemplo, essas pessoas participaram da Copa do Mundo, outros não. E aí depois de algum tempo, o que isso acarretou neles? Os que tiveram, sei lá, viram o Brasil ser penta, né? Os que não viram. Esse aqui, né, tiveram mais felicidade e resultado na vida. E os que não tiveram, como é que foi? Será que essa exposição infligiu, né, trouxe de fato algum resultado? Teve alguma situação? Então, tá aí, né, o estudo de coorte. Eu não fiz essa exposição. Ela já ocorreu, certo? Diferente, aqui eu estou só observando, diferente dos estudos de intervenção. Nos estudos de intervenção, eu vou realizar alguma intervenção, não vou ficar só olhando, certo? Nos estudos de intervenção, a gente tem dois subtipos, os profiláticos e os terapêuticos. Os profiláticos, eles buscam evitar uma condição. Os profiláticos, né? Profilaxia, né? Enfim, ele busca evitar uma doença, uma situação, uma condição, um evento de interesse. Profilático, evitar. Já o terapêutico, a pessoa já está acometido de uma situação, uma doença, e eu quero fazer uma intervenção para mitigar, modificar, né, essa situação. Entende? Um evita a situação e o outro quero modificar, mudar essa situação. Ok? E aí, dadas essas duas classificações, a gente tem os ensaio-controle aleatório. Estou aqui lendo a tela por isso. O de intervenção mais comum, que é o controle aleatório, em que eu vou separar meus indivíduos em dois grupos, né, um grupo controle, enfim, em dois grupos, e aí em um eu vou fazer uma intervenção e no outro não vou fazer a intervenção, eu vou dar outra situação e eu vou ver se a minha intervenção realmente teve mais efeito do que uma outra intervenção, o não intervir, né? As participantes, eles não sabem que pertencem em cada grupo, ok? No final, eu vou ver de fato o efeito, aquele uso de um placebo, enfim, se faz diferença ou não. Um toma um remédio, outro pensa que está tomando um remédio,
tá tomando um açúcar, um sal, e aí você vê aí qual foi o efeito, beleza? Então, caso controle é um tipo de estudo de intervenção. Depois, por fim, nós temos o chamado ensaio não supervisionado. Qual a diferença do não supervisionado para o controle aleatorizado, né? No caso, não é estudar uma dada intervenção sob algum aspecto superior a outra, e sim, né, não é ver quem é melhor, né, e sim entender se a intervenção estudada é tão benéfica quanto outra tradicionalmente utilizada no tratamento de uma doença e tal. Então veja, não é funciona ou não funciona, é tão bom quanto o outro, certo? Então ali é o chamado ensaio não supervisionado, certo? Eu tenho ali observar se o resultado que eu alcancei com minha intervenção foi igual a outro resultado de outra pessoa que desenvolveu uma outra intervenção. Joia? Legal? Mais detalhes vocês encontram aqui, né? Aqui eu falei rapidamente, ó, 10 minutos, vocês vão gastar aí mais tempo lendo, eu espero. Ok? Após feita a leitura, nós temos aqui os exercícios 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok? 8 exercícios para vocês desenvolverem, tá? Cada um vai fazer no seu lápis e papel. Aí vocês podem se encontrar, discutir as questões, responder, mas cada um vai escrever a parte e no final da disciplina vai enviar, tá certo? O que você desenvolveu aí à mão. Joia, gente? Dúvidas? Deixa eu ver o tempo aqui. Acho que dá para passar rapidamente os slides, vocês não têm acesso aos slides lá. Aqui a professora ela trouxe, né? A professora Márcia construiu noções de amostragem, né? Parte do que a gente falou no livro, né? Ela vai falar um pouquinho das questões e tal, que não é possível trabalhar com a população como um todo, né? E aí a importância de criar amostras, ok? Vai trazer vários exemplos. Né? Falando sobre o censo, né? Muitas vezes a gente tem, né? As pessoas que batem na nossa casa fazer perguntas, né? Então, aqui ela vai conscientizar. Aí ela vai trazer aqui também, agora depois feito o desenho, como é que vai ser dado a amostra de fato. Beleza, eu vou ter uma amostra, digamos que eu estou trabalhando aqui no caso uma amostra de intervenção, e aí eu vou ter um grupo que vai ter a intervenção e outro não, né? No caso, controle aleatorizado. Então, como é que eu vou selecionar esse grupo? Né? Cada um desses grupos, ok? Então, deixa eu ver aqui, peraí, chegou uma pessoa aqui na videoconferência. Deixa eu receber aqui. Oi, Ana Emília, tudo bem? A Ana Emília chegou aqui, eu tô no meio da Tudo bem, gravação. professor? Oi, Ana Emília, tô no meio da gravação aqui da aula, fique bem à vontade para Sim. participar. Eu mandei no grupo, só para explicar o pessoal que tá assistindo depois o vídeo, eu mandei no grupo, ó, pessoal, tá aqui o link, quem quiser participar da gravação fica mais dinâmico, né? Mas a gravação vai ficar disponível para todo mundo, né? Ah, tá Maravilha. certo. É Aí que eu fica, vi agora. Tá aproveita, fazendo, aproveita, Ana tá Emília, fazendo para uma tirar falta de dúvida. dados. Qualquer coisa, se ficou esquisito alguma explicação minha, fica à vontade, tá? Tá. Vamos lá. Aí eu estava falando aqui sobre a técnica de amostragem, certo? Esse conjunto de slides está lá no CIGA, vocês vão ler bem direitinho. A técnica de amostragem. Depois que a gente desenhou nossa pesquisa, se vai ser uma pesquisa observável, só de observação, ou vai ser uma de intervenção, depois que a gente desenhou a nossa pesquisa, a gente vai falar sobre a técnica de amostragem. Aí tem a amostra aleatória, propriamente dito, sorteio, a casual, ou probabilística, que é o mesmo nome, né? A semi-probabilística, a amostra não probabilística ou de conveniência, certo? Então, como é que é a aleatória, casual, probabilística? É assim, tem um monte de gente e você, aqui, né? Solto um dado, uma moeda e seleciono, né? A semi-probabilística, deixa eu ver se está aqui escrito com mais detalhes. Aqui o slide vai dizer. Eu vou só resumir aqui para vocês leiam o slide com atenção, certo? Aí a probabilidade é essa, simples, né? Joga um dado e aí observa a probabilidade. Então até aqui, ó, da amostra, colocando aqui tem os bonequinhos, né? Esse foi selecionado, esse aqui foi, esse foi, né? E aí é um exemplo, cada um com suas características. Tem a probabilística simples,
e a estratificada. Como é que funciona a estratificada? Se você já tem um extrato, não vou colocar extrato assim, você já tem uma quantidade de características dentro de uma população, você pode dizer assim, eu quero desse grupo uma pessoa, ó, do total. Eu tenho uma, duas, três. Tenho três. Dos três, né? Desses três características. Um terço. Digo, eu tenho 4 grupos. Um quarto desse grupo é branco. Vamos colocar aqui essa cor, né? Branca. Então, na minha amostra, um quarto tem que ser branco. Se 2 quartos é preto, então eu tenho que sortear 2 desse grupo. Se um quarto é cinza, então eu tenho que sortear aqui um cinza. Então é a chamada probabilidade estratificada. Na probabilidade simples, né, na amostragem probabilística simples, pode acontecer no sorteio de eu não pegar ninguém de uma determinada característica, certo? Então, a estratificada ela tenta manter essa representatividade dessa característica. Aí ele aqui mostrando aqui, separou as raças e tal, tem vários exemplos. Para o vídeo não ficar muito longo, estou simplificando, certo? Aí nós temos aqui as amostras semi-probabilísticas, as outras duas são realmente probabilísticas, né? No sorteio dentro de classe. Mas temos a semi, temos a sistemática, a por aglomerado e por cotas, certo? Aí vai se explicar bem direitinho, a professora vai trazer aqui a sistemática. Você pega um membro, a partir daquele membro você já pega outro e assim por diante, certo? Ela vai explicar com detalhes como funciona, né? A sistemática. Depois, né? Nós temos a por aglomerado, certo? Então, tipo, é parecido com a estrativada, mas por aglomerado. No caso, ela vai ter aí alguns subconjuntos, né? E aí, eu quero desse bairro, do outro bairro e assim por diante, né? E aí eu vou pegar, né? Aquele conjunto de um grupo. Eu já tenho um grupo, né? Então eu pego daquele conjunto, um conglomerado, né? Então são pessoas que fazem parte. E tem a de cotas também, ok? De cotas que é semelhante aí, no caso. Eu quero 50% de algo, 30% de outro, tá bom? Tá aqui os exemplos. Aí nós temos a não probabilística, ok? Ou por conveniência, o que é? Aquela que eu consigo sempre ter o mesmo resultado, né? Não é aleatório. Então nós temos, por exemplo, a bola de neve. Como é que funciona a bola de neve? Uma pessoa vai puxando outra, né? E vai aumentando ali o resultado, ok? Então, a partir dessa eu puxo mais 3, a partir dessa eu puxo mais 3 e assim por diante. Eu defino aí qual vai ser a seleção, por exemplo, a partir dessa pessoa eu quero o pai, a mãe e o filho, e os filhos. Aí a partir dele, pai, a mãe e os filhos. E aí eu sempre vou ter o mesmo resultado. Ninguém vai deixar de ser pai, deixar de ser mãe, deixar de ser filho, né? Numa outra seleção, certo? Então eu sempre vou selecionar as mesmas pessoas, né? Se outra pessoa já fosse fazer. Então tá aqui mostrando aqui a bola de neve, ok? E assim vai. Aí vai trazer, né, que esses testes eles possuem parâmetros, certo? Relacionados à população, alguns valores da população, e ele possui algumas estatísticas no sentido de características da amostra. Okay? Vocês podem ler com mais detalhes isso aqui. Então a amostra possui as características, então a gente vai falar sobre características da amostra. Aí, quantas unidades devem compor a minha amostra? Ela vai perguntar aqui, certo? E enfim, qual o tamanho da minha amostra, né? Então vocês podem ler com mais detalhes. Isso aí. Que seja feliz para sempre. A margem de erro é de 10 pontos para mais ou para menos. Aí isso é muito interessante, né? A gente escuta muito isso na época das eleições. A margem de erro é 2 pontos para cima ou para baixo, né? Então isso aí está relacionado à qualidade da amostra, o processo amostral, né? Toda amostra é uma aproximação. Então pode acontecer de você ter
nenhum outro estudo, em outra amostra, uma variância, certo? A gente vai estudar mais detalhes sobre esses índices, né? Essas métricas de avaliação de amostra. E aí, se você tiver uma variância muito grande, né? Você vai ter aí margens de erro maiores, ok? E aí, buscando mitigar essas margens de erro, a gente tenta trazer mais representatividade. Quanto mais representativo, menor é a margem de erro. Aí vai trazer aqui, né, o que é tendencioso. Né, eu falei um pouquinho já sobre isso. E é isso aí. Aí a professora fecha aqui, né, com esse conjunto de slides, trazendo o problema do mundo de hoje é que as pessoas inteligentes estão cheias de dúvidas e as pessoas idiotas estão cheias de certezas. Olha que maravilha. Né? Quanto mais a gente estuda, né, mais dúvidas a gente tem. A verdade é essa. Né? A estatística ela vai nos ajudar nesse sentido, né, em trazer que todo conhecimento ele base aí de uma aproximação, né, de uma generalização. E enfim, quando você diz que com certeza é algo, né, você possivelmente está ignorando muita coisa, né? Lembre-se, isso me parece suspeito até demais, né? Então, lembre-se, pode acontecer, né, de ter numa pesquisa, numa coleta de dados, né, vieses. Então é importante você estar atento nesse sentido. Beleza? Então leiam com atenção, façam anotações. Né? Eu fiz agora a leitura do texto escrito e dos slides da professora. Leiam com mais detalhes. Tá? Qualquer dúvida, entre em contato, ok? Aqui tem o capítulo. Eu vou adicionar aqui também. Adicionar aqui nesse primeiro conjunto, eu vou adicionar um fórum de dúvidas, perguntas e sugestões. Se vocês quiserem deixar escrito, professor, eu tenho que escrever, senão eu esqueço. Você pode escrever aqui, eu vou deixar aqui, nessa primeira aula, esse fórum, tá? Mas se vocês quiserem mandar mensagem no grupo, ligar, mandar um e-mail, fiquem bem à vontade, tá certo? Estou à disposição. Com isso, fechamos o assunto da terceira aula. Na terceira aula, da segunda aula. A terceira vai ser propriamente gravada com a correção das questões que estão aqui no capítulo. No capítulo 1. E aqui da professora da Sônia. Aqui também temos questões. Cadê? Tá carregando aqui? Também possuímos aqui, ó, exercícios propostos para vocês desenvolverem, tá certo? Nesse aqui, no primeiro é do 1 até o 8. Na primeira aula tem seus exercícios. E no segundo aqui, ó, do 19.1 até o 19.12, ok? Vocês desenvolverem essas questões. Não, professor, é muita coisa. Vai fazendo devagarzinho. Devagarzinho você vai fazendo aqui, vai escrevendo. Certo? Deixa eu ver, tá repetido aqui o livro? Tá repetido o livro. Certo? Tá 12 vezes, vou tirar. Ok? Então, para a primeira aula, tem essas 8 questões. E a segunda, você vai escrever tudo no papel. No final, vai criar um PDF e vai mandar. Professor, não sei fazer isso. A gente faz junto, tá certo? Não se preocupe. Vai fazendo no papel devagarzinho. Na sexta-feira, eu vou estar aplicando prova, certo? Para metade da turma que faz aí Informática em Saúde 2, nessa sexta-feira agora, dia 12. E aí, presencialmente, eu posso tirar dúvida com vocês. No final do dia 12, eu vou gravar uma aula com a correção. Então, quem não for na sexta-feira fazer prova, enfim, em Informática em Saúde 2, não tem problema, só vou estar atendendo para presencial. E aí, quem não for, tudo bem, vai estar a correção no dia 12, tá bom? Então, façam direitinho, acompanhem. Ana Emília, dúvidas, comentários, sugestões? Aproveite que você está aqui. Isso é uma amostra da turma. A amostra da turma. Isso é uma amostra. Eu estava lendo esses assuntos aqui, tá repetido, né, professor, esses capítulos, né? Aqui tá repetido. Vou tirar aqui. Foi sem querer. Eu abri os dois aqui, eu digo, gente, tá a mesma coisa. Tá aqui o capítulo, tá? Porque essas coisas tem que dar uma lidazinha mais direitinho. Uhum. Eu já tive aula sobre isso, mas... Tem 2 videoaulas aqui fazer... também, ó. Com esse assunto também, pra vocês assistirem. Eu comecei a assistir, mas eu desisti. Tive que fazer umas outras coisas, aí pronto. Bem, Outros. essa Mas eu vou... vídeo... Eu fiz... Essa é a terceira videoaula que eu tô gravando pra vocês.
Uma foi da apresentação de disciplina, a outra foi sobre a introdução da bioestatística, conceitos básicos, e agora essa de amostra, amostragem, enfim, tipo de estudos, tipo de amostragem, técnicas, que tá ficando bem longa, 25 minutos. Ai, meu Deus. Enfim, aí eu vou parar aqui agora, certo? E aí repito, tá, Sim. pessoal? Aproveitando aqui a Ana Emília presente, ó, esses primeiros 3 assuntos é comigo, tá? Tá aqui o nosso calendário de aula. Depois vai vir a professora Márcia, ela vai trabalhar esses outros assuntos, probabilidade, medida, apresentação em tabelas. Depois volta eu, né, com os assuntos de apresentação de gráficos, tipos de testes e o encerramento da tipos de testes de hipótese e o encerramento da disciplina, tá certo? Só para vocês verem assim que começa eu, termina eu ali, a professora Márcia vai trabalhar aqui no meio com vocês. Tá joia? Enfim. Vou me despedindo por aqui da gravação, continuo aqui à disposição, viu, Ana? A gente vai conversando. Um abraço, até mais, tchau, tchau. Tá certo, professor. Tchau.